Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula do nosso curso. Dando continuidade ao conteúdo da nossa última aula, em que nós vimos o ciclo de Carnot, hoje nós vamos falar de máquina térmica. O conceito de máquina térmica está intimamente relacionado ao conceito de uma eficiência de um motor, qualquer que seja esse tipo de motor, em que esse motor ele opera em um ciclo, ou seja, ele tem um estado final correspondente igual ao seu estado inicial. E o ciclo mais famoso que nós temos de uma máquina é o ciclo de Carnot. Então, nós podemos pensar que todo motor, toda máquina que desenvolve um trabalho, ele pode ser visto operando como os conceitos do ciclo de Carnot. Ou seja, a gente pode pensar em uma máquina operando entre dois reservatórios. Então ele absorve calor de um reservatório a uma temperatura mais alta, libera calor a um reservatório de temperatura mais baixa, e ao longo desse processo, entre esses dois reservatórios, a energia que ele absorve do reservatório mais quente, parte dela é transformada em trabalho. Ok? E uma forma da gente poder representar isso em um diagrama é o que a gente chama dos diagramas de máquina térmica. Ok? Então vamos começar a entender os conceitos de uma máquina térmica. Tá? Então nós podemos representar o diagrama de uma máquina, como eu disse para vocês, representando por dois, primeiramente, reservatórios, né? Um reservatório quente e um reservatório frio, a uma temperatura T1. Ok? Então, nós absorvemos calor no meu reservatório quente e jogamos calor no meu reservatório frio. E, no meio dos nossos reservatórios, vamos colocar aqui que eu tenho o que eu chamo de a máquina propriamente dita ou o sistema de trabalho, tá? Vamos colocar aqui o sistema de trabalho. Okay? Então, o que acontece? A minha máquina, ela recebe uma quantidade de calor da minha fonte quente, ok? Então, recebe uma quantidade de calor da minha fonte quente. Se ela está absorvendo uma quantidade de calor maior do que zero. Parte desse calor ele é convertido em trabalho. Então, a minha máquina realiza trabalho. Então, meu trabalho aqui ele é positivo. E parte desse calor ele é jogado fora para o meu reservatório frio. Ok? Então vamos colocar que é jogado fora para o meu reservatório frio. Ok? Quando se projeta-se uma máquina operando então entre os meus dois reservatórios, o que se busca é fazer com que essa minha seta de realização de trabalho seja tão mais próxima em largura, vamos assim dizer, que a largura me dá a magnitude desses valores. Essa é a ideia da representação. Então, a ideia de se projetar uma máquina é que essa minha seta de trabalho ela seja tão larga quanto a minha seta de calor absorvido, ao passo que o meu calor eliminado para um reservatório mais frio seja tão menor quanto se possa ser. Obviamente, nós vamos ver isso nos conceitos de entropia, a minha seta de trabalho ela nunca será igual ao meu calor absorvido. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui é que é impossível você transformar completamente uma quantidade de calor absorvida em trabalho. Ok? Então, quando a minha máquina térmica, o meu sistema de trabalho, que é esse daqui, ele recebe uma quantidade de calor, parte desse calor é convertida em trabalho e a minha outra parte ela é
enviada para um reservatório frio, ok? Então eu tenho aqui um fluxo de calor, né, saindo do meu reservatório frio, indo para a minha máquina, e um fluxo de calor saindo da minha máquina e indo para um reservatório frio, ok? E o trabalho útil dessa máquina é o que sai dela. Em termos de rendimento, nós vimos na nossa aula do ciclo de Carnot que o rendimento, né, ele é dado pela quantidade de calor, pela quantidade de trabalho que você faz em razão do que você absorveu, tá? Então o rendimento é dado por, então nós vimos lá que é a quantidade de trabalho realizado pela quantidade de calor disponível para realizar esse trabalho, ok? Então o que nós temos no nosso diagrama é o quê? Que as minhas setas de trabalho mais a minha quantidade de calor Q1, ou seja, a largura dessa seta mais a largura dessa seta aqui, né, isso que eu estou falando, é igual a minha quantidade de calor Q2, ok? Então se eu pegar, vamos deixar aqui a largura dessa seta, que as larguras definem aí a magnitude, a largura dessa seta, mais a largura dessa seta, ou seja, que é essa largura aqui, tem que ser igual à largura da minha seta em Q2, ok? Então tem que ser igual à largura da minha seta em Q2, ok? Então eu tenho que o meu trabalho, ele é a diferença entre o meu calor absorvido e o meu calor liberado, ok? E portanto, né, o meu rendimento, substituindo, é Q2 menos Q1 dividido por Q2, o que nos dá que o meu rendimento ele é 1 menos Q1 sobre Q2. E na aula passada nós vimos que para uma substância de trabalho que seja um gás ideal, nós temos que Q1 sobre Q2 é diretamente proporcional às temperaturas dos nossos reservatórios, ok? Bom, como então que a gente pode aplicar o nosso conceito de máquina térmica? Vamos ver como funciona, ou tentar compreender como que funciona um ciclo de combustão, okay? De um motor de combustão. Esse ciclo, na termodinâmica, ele é conhecido como o ciclo de Otto, ou Otto. Eu não sei qual é a forma correta de se dizer, me desculpem. Então, o nosso ciclo de Otto, deixa eu pegar a figura. Então, esse daqui é o que acontece em um ciclo de Otto, não sei. E o que acontece no motor a combustão? Nós temos aqui o nosso cilindro, né? Que é toda essa minha parte aqui, né? É o que a gente chama do cilindro do motor, ok? E nós temos duas válvulas, né? Uma válvula em que entra a minha mistura de gasolina e ar, né? Essa mistura de gasolina e ar, ela é controlada, a proporção entre gasolina e ar, ela é controlada por um sensor chamado sensor sonda lambda, que ele determina essa razão, né? E nós temos também aqui uma válvula de saída, né? Que é quando
após a explosão dessa mistura de ar combustível, você então rejeita os resíduos que ficam dentro do cilindro. Ok? Nós temos o cilindro, como eu disse, aí nós temos duas válvulas, ok? E nós temos aqui o pistão, que é ligado a essa alavanca, né? E essa alavanca ela fica girando em torno desse eixo, o que faz com que o eixo da roda gire, ok? Então é isso que faz o carro se deslocar, ok? Quando acelerado, obviamente. Bom, então vamos entender, né? Então, em um momento inicial, aqui entra a nossa mistura de gasolina e ar, e quando ele entra nesse pistão aqui, ele move, né, o pistão para baixo, ok? Então ele move e o pistão chega, sei lá, mais ou menos aqui, vou imaginar, ok? O passo seguinte é fazer com que toda essa mistura que está aqui dentro de ar e combustível, ele sofra um processo de compressão, ok? E quando ele chega em um processo de compressão máxima, ocorre a ignição, que é justamente quando a vela do carro dá uma centelha, e quando ela dá essa centelha, ela explode toda essa mistura de gasolina e ar aqui, fazendo com que o meu sistema ele se expanda novamente até o volume que eles estava, né, inicialmente aqui, ok? E quando ele faz essa explosão, né, abre-se essa válvula, que é a válvula de exaustão, e essa mistura que ficou incompleta, ela é jogada para fora, né? Aqui, nesse ponto, é onde a gente encontra, então, onde nós vamos encontrar, que é quando sai o meu calor, Q1. Né? E aqui, nesse ponto em que tem a centelha, é onde vai ocorrer a entrada de um calor Q2. Ok? A entrada desse calor Q2, né, ela é dada aí em um volume constante. Ok? E diz-se que esse calor liberado para o meio também, né, a gente aproxima isso, é dado aí a um volume também constante. Desculpa. Também é dado aí a um volume constante, né? Esse calor liberado, né, aqui, nada mais é do que o que sai pelo cano de exaustão do carro, né? Mas por que fala que é a volume constante, né? E opera-se em um ciclo, já que toda a quantidade de ar e gasolina que entrou aqui está saindo. A gente fala-se que é constante e que opera-se no ciclo porque a mesma quantidade está entrando novamente por aqui no processo a seguir, na próxima etapa. Ok? Então a gente pode, em um diagrama PV, colocar o nosso ciclo de Otto, não sei, em um diagrama PV, como sendo, eu vou ter que ter então uma entrada de calor a um volume constante, certo? E antes dessa entrada de calor a um volume constante, que vai ser dada aqui, ok? Então aqui vai entrar calor, Q2. Antes de entrar calor no meu sistema, o que acontece com o meu sistema? Ele tem um processo de compressão, então ele deve sofrer um processo de compressão, vamos idealizar que seja aí um processo de compressão adiabática, ok? Então vamos falar que no início ele está no meu ponto A, então ele entra aqui no meu ponto A, ele se comprime-se até um ponto B, então vamos falar que no meu ponto B
que seria esse ponto aqui, ok? Ele tem um volume V, então ele sofre um processo de centelha, ele explode e promove então uma expansão novamente. Então vamos falar aí que é uma expansão também adiabática, ok? E depois ele libera calor a um processo a volume constante, igual nós dissemos. Tá? É uma idealização, pessoal. Então ele libera calor para fora do meio. Então nós temos, vamos só nomear o ponto A, o ponto B, e o ponto C e o ponto D. Bom, mas qual seria então esse volume aqui, né? No meu ponto A? O volume nesse meu ponto A, a gente tem esse volume de acordo com a característica do combustível, né? Por quê? Porque nesse processo de compressão inicial, aqui, né? Até aqui, o que acontece? A minha gasolina ela consegue ser comprimida adiabaticamente sem sofrer qualquer processo espontâneo de explosão até uma certa taxa. Tá? E essa taxa em que ela consegue ser comprimida deve corresponder à mesma taxa em que ela vai ser expandida novamente, tá? No meu processo de expansão ao longo da minha curva C e D. Ok? E nós chamamos essa taxa de um volume de uma razão R. Tá? Então esse volume é R vezes o meu volume que eu tenho comprimido. Ok? Então R, vamos colocar aqui, que é a taxa de compressão. Tá? O que acontece quando nós temos, por exemplo, o nosso combustível adulterado? Né? Com o nosso combustível adulterado, essa taxa R aqui, ela é modificada, ok? De tal forma que ela pode não comprimir ou não expandir tudo que ela deve, ok? E se ela não fizer isso daí, mais resíduos vão ficar aqui nesse processo, ok? Ou então, se ela comprimir mais do que deve, né, ela vai começar a sofrer uma explosão antes de se ter a centelha. E isso é o que chama-se de detonação na mecânica de automóveis. Tá? Então, a mistura do ar e combustível está detonando antes da centelha. Ok? E aí o carro começa a apresentar um barulho de que como se tivesse ferro batendo no motor. É triste de ver. O meu carro velho já fez isso. Bom, então, como que a gente consegue determinar o rendimento do nosso ciclo? Bom, o rendimento do nosso ciclo ele é dado por 1 menos Q1 sobre Q2, ok? O nosso Q2 ele vai ser dado por N CV da diferença da temperatura final menos inicial. Então é TC menos B. TC menos B. E essa meu calor Q2 ele é positivo. Ok? O meu Q1, que nós estamos idealizando também como a volume constante, ele é dado por NCV do meu volume final, quer dizer, da minha temperatura final, que é TA, menos a minha temperatura inicial, que é D. Ok? E ele é uma quantidade negativa. Ok? Então vamos falar que o meu Q1 ele é N CV, esse sinal de menos aqui vai acabar alterando esse daqui. Tá? Então é menos NCV PD menos TA. Ok? Então o nosso rendimento
ele vai ser dado por N igual a 1 menos o meu Q1, que é N CV TD menos TA, dividido por N CV TC menos TB. Ok? Então, NCV e NCV a gente pode cancelar. Então, meu rendimento é 1 menos TD menos TA dividido por TC menos TB. Ok? Então, olha só. TD, TA. Então, é TD e TA, TC e TB. Ok? Mas olha só, eu sei que o meu TB está correlacionado com a minha temperatura de ar através de uma curva diabática. E eu sei que o meu TC e a minha temperatura em D também estão correlacionados com uma curva adiabática. Então a gente consegue encontrar uma relação entre essas temperaturas aqui. Ok? Vamos colocar assim, ó, pelas curvas adiabáticas, de A para B e de C para D, vou colocar assim, temos então que o meu TA vezes R elevado a gama menos 1, que é igual a TB vezes B elevado a gama menos 1. Ok? Então eu posso escrever aqui que o meu TB ele é igual a TA vezes o meu R elevado a gama menos 1. E da mesma forma, eu posso falar que o meu TC, minha temperatura em C vezes o volume elevado a gama menos 1 é igual a TD vezes o meu RV elevado a gama menos 1. Ok? Então, o meu TC ele vai ser igual a TD vezes o R elevado a gama menos 1. Ok? Então, eu posso substituir essas minhas duas equações TB e TC aqui, tá? E eu vou ficar com 1, o meu rendimento é 1 menos TD menos TA, dividido por TC, que é TDR elevado a gama menos 1, menos o meu TA, o meu TB, que é TA vezes R elevado a gama menos 1. Então, isso daqui é 1 menos TD menos TA, dividido por TD menos TA. Eu estou colocando em evidência esses dois caras, né? Vezes o R elevado a gama menos 1. Ok? Então, o meu rendimento, já que eu tenho TD menos TA em cima e embaixo, então o meu rendimento ele é 1 menos 1 dividido por R elevado a gama menos 1. Aí aqui a minha letra está uma merda, e vocês não sabem o que é R nem o que é gama, então vamos tentar fazer um negocinho um pouco melhor aqui. Pronto. Ok? Então esse daí é o rendimento de um ciclo de Otto para um motor a combustão. Ok? Então essa é uma das aplicações que eu quis trazer hoje para vocês para o nosso conteúdo de máquinas térmicas, mas o importante da máquina térmica é sempre compreender que a minha quantidade de calor Q2
esse calor, parte vai ser transformada em trabalho e parte vai ser eliminada. Okay? Na resolução de problemas, a gente tem que procurar entender quem é o reservatório quente e quem é o reservatório frio. Especificamente para o nosso exemplo de hoje, o meu reservatório quente é uma centelha, dado pela vela, tá? E o meu reservatório frio é o gás de exaustão para fora, ou seja, é quem? É o ar ambiente, tá? É o ar ambiente do lado de fora, tá? Então esse seria o nosso reservatório frio, ok? Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado. Até a próxima aula que eu vou falar de refrigeradores. Um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.